de conhecer, um texto muito famoso. Talvez se você ainda começou a sua jornada cristã e o seu contato com a Bíblia, talvez você ainda não conheça, claro, mas para aqueles que já estão na caminhada cristã há bastante tempo, esse texto é um texto assim daqueles super conhecidos. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. E aqui o mais importante para nós essa manhã: tempo de ficar calado e tempo de falar, ou em outras traduções, tempo de silêncio, tempo de falar. E assim o texto continua um pouco mais sobre essa temática até aqui. Eu queria nessa manhã falar sobre o silêncio à luz da Bíblia. Eu sei que nós começamos o culto com o Salmo 150, dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E falamos aqui da temática da expressão, da fala, até da utilização dos instrumentos e da dança, enfim, tantas outras coisas. E parece um pouco contraditório chegarmos agora no momento da palavra e falarmos sobre o silêncio. Mas a Bíblia tem essa temática do silêncio como algo bastante importante, bastante relevante. Sejam bons silêncios, sejam maus silêncios. Então eu gostaria de pensar um pouco com os amados nessa manhã sobre esta questão do silêncio, porque o silêncio, na verdade, tem um barulho muito alto, tem um ruído muito alto. O silêncio sozinho, às vezes, causa enormes impressões, enormes efeitos. Por isso que a Bíblia fala tanto do silêncio, e eu gostaria que nós pensássemos nisso esta manhã, porque vivemos num mundo muito tagarela, vivemos num mundo barulhento, vivemos num mundo cheio de ruídos. Nós acordamos com ruídos e dormimos com ruídos. Talvez não o ruído expresso em som, mas os ruídos das redes sociais. Nós acordamos e as primeiras coisas que nós fazemos muitas vezes é passar a nossa timeline do Facebook para ler o que um monte de gente diz sobre um monte de coisa. E nós vivemos num tempo onde todo mundo tem muito fácil colocar uma opinião sobre qualquer coisa, e querendo ou não, aquelas opiniões vão entrando no nosso coração e você vai ouvindo coisas de todos os lados e de todos os tipos. Então vivemos num mundo de muita fala, num mundo de pouco pensamento e muita fala. Tem um autor que ele escreveu um livro assim: muitas palavras e pouca literatura. Vivemos num tempo onde se fala demais e se lê de menos. Um tempo em que se põe muita coisa para fora, mas há pouco trabalhar, há pouca interioridade, há pouca reflexão. Enfim, então eu gostaria de falar nesse contexto sobre o silêncio, sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre o silêncio. É claro que eu vou fazer um resumo, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. A Bíblia dá muita ênfase ao silêncio. Às vezes tem algo que a Bíblia quer dizer, e ao invés de dizer, ela não expressa o sentimento, alguma coisa. Ela simplesmente fala que alguém ficou em silêncio. E aquilo tem um sentido importantíssimo em toda a narrativa. Então eu gostaria de pensar nisso. Samuel, você vai mandar eu calar a boca? Então é isso a palavra de hoje? Não é bem assim. Mas às vezes a gente precisa de uns cala-bocas, mas não precisa ser tão pesado assim, né?
Vamos com mais calma. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é do mau silêncio. São as vezes em que a Bíblia fala do silêncio como algo ruim, onde ela fala do silêncio como algo negativo, em que seria melhor que pudessem existir palavras, mas infelizmente há silêncio. O primeiro silêncio ruim que a Bíblia expressa é o silêncio da morte. Olha que interessante, a Bíblia descreve a morte, no Antigo Testamento principalmente, como uma realidade de silêncio. Hoje a sua voz é ouvida. Hoje, se você quiser falar algo, você pode. Hoje, se você quiser abrir a sua boca e louvar a Deus, você pode. Hoje, se você quiser abrir a sua boca e proclamar o seu amor a Deus, você pode. Hoje, se você quiser abrir a sua boca e perdoar alguém, você pode. Hoje, se você quiser abrir a sua boca e pedir o perdão de alguém, você pode. Hoje, se você quiser abrir a sua boca e elogiar alguém, você pode. Então, o tempo da vida é um tempo de fala, mas o texto bíblico descreve a pessoa morta como uma pessoa silenciosa. Na esfera terrena, na esfera desta terra, não haverá mais palavras. Em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 31, Geazi, quando vai descrever a morte do filho daquela sunamita, ele vai dizer: não havia nele mais voz. Acabou a voz. O salmista constantemente trata da morte como sendo sinônimo do silêncio perpétuo. Seja o Salmo 94, versículo 17, seja o Salmo 115, versículo 17, o salmista diz: morte é silêncio. Significa que todas as suas capacidades de falar, de se comunicar com Deus, com as pessoas, nesta terra, tem data de validade. E um dia isso vai cessar. E não existirão novas oportunidades de falar nesta terra aquilo que você quer falar para Deus, aquilo que você quer se relacionar com Deus ou com as pessoas. Vocês se lembram da história ou parábola? Há uma discussão sobre isso, sobre Lázaro e o rico e o Lázaro. Tudo que o rico mais quer é ter mais uma oportunidade de voz nessa terra, para poder ter uma última conversa com os seus irmãos. Mas não é mais possível. Do ponto de vista terreno, aquele homem nunca mais falaria com os seus irmãos. Há um prazo final para que a nossa voz ecoe aqui na humanidade, aqui nesta terra. E um dia a nossa voz nunca mais será ouvida aqui. E esse silêncio é visto pelo salmista como algo triste, como algo ruim, algo que se perde, uma voz que se falava, mas que já não se fala mais. E este silêncio, que é um silêncio negativo, que todos nós iremos viver, ele vem para nos lembrar que o momento de falarmos o que tivermos que falar, que o momento de se relacionar com quem tenhamos de nos relacionar, o momento de nos relacionarmos com Deus por meio das nossas palavras, o momento de nos relacionarmos com as pessoas por meio das palavras, é agora. Se quiser, é agora, porque não sabemos quando silenciaremos, não sabemos quando nos calaremos. Então esta lembrança deste silêncio humano final é a lembrança que não podemos viver de adiamentos, é a lembrança que não podemos viver protelando, é a lembrança que não podemos viver tocando com a nossa barriga para frente as coisas que devemos nos relacionar hoje com Deus e com as pessoas, falar aquilo que devemos falar hoje, porque um dia seremos tomados por um silêncio, o silêncio da morte. Mas há um outro silêncio ruim na Bíblia, é o silêncio contaminado, é o silêncio que só é silêncio motivado, causado por uma contaminação do coração, com algo ruim que está no coração, e por isso é um silêncio ruim. Por exemplo, Gênesis capítulo 37, quando você tem a história de José e dos seus irmãos,
os seus irmãos passaram a invejar José. Os seus irmãos passaram a odiar José, a tal ponto que o versículo 4 diz que os irmãos de José já não conseguiam mais falar com ele, de cumprimentá-lo, de saudá-lo. Silêncio. O silêncio que falava do ódio, o silêncio que falava da inveja, era um silêncio causado por sentimentos apodrecidos. Assim também nós temos em 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 22, quando um dos filhos de Davi, Absalão, não conseguia mais falar ao seu irmão Aminon, que tinha feito coisas erradas, que tinha prejudicado a família, e isso fez com que nascesse um ódio no coração de Absalão, de forma que o texto diz que a única coisa que Absalão tinha para Aminon era o silêncio. Mas não era um silêncio comum, era um silêncio carregado de ódio, era um silêncio carregado de amargura, era um silêncio carregado de rancor. Existe um outro silêncio, que é o silêncio do medo. Abraão, quando chega com Sara no Egito, no capítulo 12 de Gênesis, ele se cala. Ao invés de mostrar que Sara era sua esposa, o medo fez com que ele se calasse, ficasse em silêncio em relação a isso, a uma informação tão importante que o faraó tinha que saber, que Sara era sua mulher. Muitas vezes o medo nos mantém calados em momentos que deveríamos falar. Muitas vezes o medo de algumas consequências e de algumas coisas fazem com que a gente não proclame, não expresse coisas que deveriam ser ditas. É o silêncio motivado pelo medo. Em Gênesis 45:3, os mesmos irmãos de José, depois da reviravolta da história, em que eles venderam José, foram maus com José, Deus faz uma reviravolta e agora eles precisam de José. E José, numa posição de poder, se dá a conhecer: eu sou José. Quando eles ouvem isso, o texto diz, expressa, eles ficaram em silêncio. É o silêncio do medo. Agora, the house is down. Agora o José vai cortar a nossa cabeça. É o medo, é o medo, mas também da culpa. É o silêncio da culpa, de que não tem coragem de falar. É o mesmo medo de Neemias, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Estão reconstruindo os muros de Jerusalém, e Neemias fica sabendo que os ricos judeus estão emprestando a grandes juros aos mais pobres. E aí Neemias vai fazer uma reunião e vai chamar: que vergonha vocês. Nós estamos nos reconstruindo, nós estamos nos levantando como nação, e vocês mesmos judeus abusando dos judeus mais pobres. Não são as outras nações que estão abusando da gente, são vocês mesmos que estão aí se abusando. E o texto disse que eles ficaram em silêncio. É o silêncio motivado pela culpa, é o silêncio motivado pela vergonha. Existe o silêncio da omissão, da irresponsabilidade. Por exemplo, o silêncio de Adão. Tem um livro, acho que é do Larry Crabb, um negócio assim é o nome dele, que o título é O Silêncio de Adão. A tese do autor deste livro é no sentido de que Adão estava com Eva quando Eva conversava com a serpente, e a serpente sugeria que Eva comesse do fruto. Como o texto diz assim: e Eva tomou, comeu e deu ao seu marido, o texto mostra ali uma certa proximidade. O texto mostra ali uma sequência. O texto não diz que ela se levantou e foi levar até o seu marido. O texto diz, numa linguagem que sugere que Adão estava ao seu lado na hora da tentação. E isto mostra então que talvez o primeiro pecado, o maior pecado, não tenha sido o comer do fruto proibido, mas seja Adão não assumindo a sua responsabilidade de falar quando ele deveria falar. E a tese do livro é que os homens continuam assim,
que os homens continuam, o problema do homem continua sendo a sua omissão e a sua irresponsabilidade, quando ele deveria assumir uma posição de fala e quando ele deveria assumir uma posição de responsabilidade. O texto é muito interessante. Se o autor estiver certo de que Adão realmente estivesse ao lado, é o silêncio da omissão, é o silêncio da irresponsabilidade. É um silêncio ruim. Todos esses silêncios ruins, eles têm algo em comum. Embora seja um silêncio, é na verdade uma confissão. Por mais que seja um silêncio, é um silêncio que fala muito. É um silêncio que diz muito. É um silêncio que fala em ódio. É um silêncio que fala em indiferença. É um silêncio que fala em omissão, em irresponsabilidade. É o silêncio que fala em culpa. É o silêncio que fala em vergonha. Todos estes silêncios são absolutamente barulhentos, porque eles são um diagnóstico do seu coração e do meu. E ele é o mau silêncio que diz para cada um de nós que algo está errado e precisamos entender por que tivemos que ficar em silêncio e o que temos de fazer para remover este silêncio. O silêncio do ódio tem que abrir a voz do perdão. O silêncio da culpa tem que abrir a voz ao arrependimento. O silêncio do medo tem que abrir a voz da coragem. O silêncio da omissão e da irresponsabilidade tem que abrir a voz da responsabilidade. Este silêncio que está diagnosticando uma enfermidade, ele tem que dar lugar a uma voz que o substitua, e que mude, e que cure, e que restaure, e que transforme uma realidade do coração. Porque é um silêncio ruim. Mas vamos falar dos bons silêncios, que é o verdadeiro foco desta manhã. A realidade do silêncio à luz do bom silêncio. Quando a Bíblia diz, é melhor calar. Até agora o que nós vimos foi a primeira parte do que nós lemos no versículo 7, do capítulo 7 de Eclesiastes. Há tempo de falar e há tempo de calar. O que nós vimos até agora é aquilo que é tempo de falar, mas que há silêncio. Agora eu gostaria de falar daquilo que é tempo de calar e que nós não conseguimos calar. Daquilo que é tempo de fecharmos os nossos lábios, fecharmos a nossa boca, mas mesmo assim a gente não fecha, a gente continua falando. Já falamos do silêncio da morte e do silêncio contaminado, mas agora eu gostaria de falar de 4 silêncios, que são silêncios bons, que são silêncios que nós temos de perseguir, que são silêncios bem-vindos à nossa vida. O primeiro silêncio que nós temos que crescer e temos que abraçar com amor e com valor é o silêncio da comunhão. Pode parecer estranho falar em silêncio e comunhão ao mesmo tempo, mas é a ideia que eu sacrifico o meu falar para ouvir. Eu sacrifico o discorrer sem parar sobre algo para me calar e dar voz às outras pessoas que comigo se relacionam. É o silêncio que o autor dos Provérbios, Salomão na maior parte, vai pedir muitas vezes aos seus ouvintes, dizendo, olha, atenta às minhas palavras. Numa versão aqui da linguagem super atualizada, cale a boca um pouquinho para escutar o que as outras pessoas também estão dizendo. No caso ali do mestre, porque ele teria coisas importantes para ensinar, mas nós, na nossa presunção, na nossa arrogância, nós não damos esse benefício da dúvida de que o outro possa falar coisas que realmente nos acrescentam. Ou nós falamos sem parar, ou nós fingimos que ouvimos alguém, mas estamos com a nossa mente em outros lugares. Por que isso acontece? Porque o nosso coração está cheio de arrogância. Nós entendemos que apenas nós temos coisas boas a falar,
E quando a pessoa se põe a falar, é certeza que ela não tem nada interessante para me falar. É certeza que ela não tem nada interessante para me acrescentar. Então, ou eu vou falar, ou eu vou abstrair. Agora, este silêncio que o autor dos Provérbios vai dizer, é o silêncio atento, é o silêncio que sabe que Deus fala por meio de outras pessoas, é o silêncio de quem sabe que Deus pode acrescentar a nossa vida por meio da voz de outras pessoas, da fala de outras pessoas, do caminhar com outras pessoas, e aí nasce a comunhão, quando nós sabemos que temos que nos calar para ouvir o outro também, e dar ao outro essa presunção de que, olha, eu confio que dos seus lábios possa sair algo relevante para a minha vida, e por isso eu não só vou parar de falar, como vou sacrificar a minha atenção a você. O tagarela sem parar, ou aquele que está sempre abstraindo o que os outros falam, isso está ligado à arrogância. Samuel, eu também faço isso muitas vezes. A questão é ter que ser curadora. E parece que, em certo grau, todos fazem isso. Uns mais, uns menos. Quanto mais arrogante nós formos, mais nós somos faladores, ou somos pessoas que abstraem aquilo que os outros falam. E não há comunhão. O que há você lidando com você mesmo, com os seus discursos, ou quando o outro está falando, você com os seus pensamentos. Mas se quebra os vínculos, se quebra a comunhão, se quebram as possibilidades dos contatos verdadeiros e dos acréscimos mútuos. O silêncio da comunhão é um silêncio bem-vindo. E nós precisamos aprender a fecharmos os nossos lábios e presumir que na fala do outro nós vamos crescer, que na fala do outro nós vamos aprender, e que na fala do outro nós verdadeiramente teremos aquilo que se diz de comunhão, de vínculo, de relacionamento, senão seremos presos apenas numa ilha. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro, como diz um provérbio antigo. E nós, quando aprendemos a este silêncio da comunhão, nós vamos colher muito ouro, onde menos esperávamos, de pessoas que nós menos contávamos que pudéssemos receber algo de relevante. Se você se permitir silenciar e estar mais atento à voz dos outros, você vai encontrar tesouros aonde você menos esperava. O primeiro silêncio bem-vindo, então, de quando é tempo de calar, é o silêncio da comunhão. É o silêncio que dá ao outro a voz. O segundo silêncio que a Bíblia enfatiza como tendo grande valor é o silêncio da missão. Duas histórias para exemplificar isso. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 29, o profeta Eliseu diz a Geazi: vai até a casa da sunamita, orar pelo filho dela, e durante o caminho, o texto diz, não dê boas-vindas a ninguém, e se alguém te der boas-vindas, não responda, siga reto. Ou seja, você tem um propósito definido, você precisa seguir para este propósito. Não se perca em conversas vazias, não se perca em conversas à toa, porque você tem um alvo, uma missão, um propósito e um destino que você tem que chegar. Então, não pare para conversar com ninguém. Silêncio, boca fechada, você está em missão. Puxa, mas dá uma paradinha para dar boa... Não, reto, você está em missão. Você falasse, Samuel, mas isso é Antigo Testamento, né? O negócio era meio pesado. Lucas 10, Jesus envia os seus discípulos para uma missão. E nos versículos 3 e 4, Jesus diz aos seus discípulos: não saudeis ninguém pelo caminho. Ou seja, boca fechada no caminho. Vocês têm uma missão. Vocês estão indo para um destino específico, para um propósito específico, para um alvo específico. Não parem para ficarem de conversinhas no meio do caminho. Vocês têm um alvo, vocês têm uma missão. Um silêncio bem-vindo nas nossas vidas é o silêncio da missão. É o silêncio quando nós sabemos que temos algo para fazer, responsabilidades para atingir, temos que alcançar determinada coisa, determinado ponto, temos uma obrigação prioritária nas nossas vidas,
Mas muitas vezes perdemos um baita tempo com conversinhas superficiais, bobas, perdas de tempo, coisas que não tem nada a ver com o propósito que você precisa atingir, com a missão. Eu acho que onde isso mais acontece hoje, nessa geração moderna, são as redes sociais. Quantas vezes a gente para assim, vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa, quando você vai ver, passou 15 minutos. Antigamente as pessoas iam no banheiro em 3 minutos, hoje elas demoram 20 minutos. E não é porque a barriga está doendo mais, irmãos. É porque você começa a olhar as coisas do seu celular e você fica 20 minutos. E cada vez mais as pessoas têm sensação de que as tarefas que deveriam ser feitas durante o dia, não há tempo suficiente para fazer. Não é que não há tempo suficiente para fazer, se a gente colocar o tempo que a gente fica, e não são as coisas importantes, que a rede social ela pode ajudar muita coisa, você tem que mandar um e-mail, você tem que resolver, ela pode ser importante. Mas não é isso que eu estou falando. O problema são aquela hora por dia inteira, que se somar tudo, sei lá, dá uma 2 horas por dia, em que a gente simplesmente viu nada com nada, olhou nada com nada. Aí chega no final do dia, puxa, preciso dormir menos. Como eu queria que o dia tivesse 26 horas. Não vai ter, meu irmão, não vai ter, porque você está abandonando a missão, você está abandonando o propósito, para gastar tempo com conversas tolas, com conversas bobas que não tem nada a ver com a missão que você tem que cumprir no seu dia, na sua semana, no seu propósito de vida. Então, silêncio. Talvez você e eu temos alguma forma de medir um limite. Puxa vida, eu vou usar a rede social? Vou usar, mas vai ser esse tempo. Mais que isso, não posso. Vou ficar lendo o que 300 pessoas estão achando sobre tal coisa. Tem tanta coisa boa para ver, tanto livro bom para ler, tem tanta coisa importante para fazer. Aí você fica em volta das mesmas coisinhas de sempre, que não estão te acrescentando nada, não estão me acrescentando nada. Bem-vindo à perda da missão. Quando você tem missão, quando você tem propósito, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você sabe onde você tem que chegar, você aprende a se calar para muitas coisas, para muitas conversas, para muitas situações. É o silêncio da missão. Então, bons silêncios, o silêncio da comunhão. Segundo, o silêncio da missão. O terceiro silêncio, e penúltimo, bom silêncio na Bíblia. Talvez esse é o silêncio que nós mais precisamos aprender, é o silêncio da sabedoria. Então vimos o silêncio da comunhão, vimos o silêncio da missão, e agora o silêncio da sabedoria. Por todo o texto bíblico, e talvez principalmente no livro de Provérbios, o oferecer o silêncio é um ato de quem é sábio. É a expressão de uma pessoa sábia, mas não só em Provérbios. Há o silêncio sábio na tragédia do outro. Vocês se lembram em Jó capítulo 2, quando os amigos de Jó chegam para visitá-lo, e veem o tamanho da tragédia de Jó no luto familiar, nas enfermidades, na perda patrimonial. Os amigos de Jó se chocam de forma tão grande com aquele sofrimento de Jó, que o versículo 13 do capítulo 2 diz que eles passaram 1 semana sem abrir a boca. Silêncio. E até esse momento estava tudo bem. O problema é quando eles começaram a falar. Aí eles começaram a querer adivinhar. Começaram a querer ajudar de qualquer forma, e bota a culpa em Jó, aí começa o rolo do livro de Jó começa quando os amigos começam a falar. Porque enquanto Jó estava na sua tragédia, sozinho, ou com o silêncio dos amigos, tudo que Jó dizia era: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E as palavras você fala como uma mulher, não é assim. Deus deu, Deus tirou. Em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. Capítulo 2 está indo tudo bem. Em todas as perdas, Jó está se saindo muito bem. Mas aí chegam os amigos. Em silêncio, está indo tudo bem. Eles começam a falar. Começa o caos.
O silêncio da sabedoria que nós temos de ter diante da tragédia dos outros. Nós temos que abrir mão, amados, do papel de gurus das tragédias alheias. Os grandes adivinhadores dos motivos das tragédias alheias. Os grandes expositores, conhecedores dos mistérios de Deus sobre o que está acontecendo de sofrimento na vida dos outros. Como falta sabedoria na nossa vida para lidarmos com as pessoas que estão vivendo momentos trágicos. São momentos onde, na maior parte das vezes, o que podemos oferecer é o nosso silêncio. O nosso silêncio presente. Estamos juntos, estamos com você, mas não tenho respostas para as suas perguntas. Silêncio, estou junto. É o silêncio da sabedoria. Fica tranquilo, ninguém vai morrer se nós não falarmos nada. Porque assim, eu cheguei num velório, e aí a pessoa vem me cumprimentar, e eu preciso falar alguma coisa. Não precisa. Sério, não precisa. Aliás, normalmente, quanto menos você falar, melhor. E quanto mais distante você for da pessoa, melhor ainda. Porque assim, você nunca caminhou com a pessoa, nunca trabalhou ali ombro a ombro, sofrendo com a pessoa. Aí chega a tragédia, você encontra a pessoa e quer fazer um tratado de teologia sobre a tragédia dela, para ela. Silêncio. Meus sentimentos, que Deus console. O menos é mais. Silêncio. Quantas pessoas ficaram profundamente marcadas e tristes nessa caminhada cristã que a gente ouve, porque nos momentos de tragédia ouviram coisas absurdas, ouviram sugestões totalmente complicadas de se ouvir. É o silêncio diante da tragédia. Fale menos. Ou então o silêncio de Maria. Maria ouvia muitas coisas que ela não sabia direito o que era. Os pastores vindo e falando que os anjos falaram com eles e tudo mais. Aí o texto diz no capítulo 2 de Lucas: e Maria guardava estas coisas no seu coração. Aí Jesus, com 12 anos, Maria vai buscá-lo, ele está ensinando os doutores da lei e tudo mais. E aí Jesus fala: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai e tal? Aí o texto diz: e Maria guardava essas coisas no seu coração. Essa capacidade de fazer do silêncio um guarda do seu coração, para que a sua interioridade possa refletir, amadurecer, mastigar, remastigar, nem sei se tem essa palavra, mas dá para entender o que significa, coisas que você ouve, antes de já sair falando sobre elas, tratando sobre elas, ou agindo a partir delas. Maria recebia muitas coisas que ela não entendia direito o que era, que ela não sabia certamente o que significava. Ela pegava o silêncio e fazia do silêncio um porteiro do seu coração. Quantas vezes nós precisamos desse porteiro? O silêncio. Para nós recebermos alguma coisa, e a ansiedade faz com que nós queiramos falar, já responder, e já... Não, Maria guardava no coração muitas coisas que ela ouvia, e não saía respondendo ou tirando conclusões rapidamente. É o silêncio da interioridade, é um silêncio sábio, é um silêncio da sabedoria. Existe o silêncio valorizado pela Bíblia diante dos acusadores. Nós poderíamos falar de Jesus, né, como a ovelha muda e tudo mais, mas o Salmo 39 mostra o salmista diante de alguns acusadores. E no versículo 1 do Salmo 39, ele toma uma decisão. Ele diz: puxa, eu estou diante de acusadores, estou diante de pessoas que estão aqui me atacando, vou tomar uma decisão. Porei uma mordaça na minha boca. Que diante de determinados inimigos, que diante de determinadas acusações, a melhor coisa que podemos fazer é calar, é silenciar. É o silêncio diante dos acusadores. É o silêncio que sabe que não adianta ficar batendo boca, que não adianta querer ficar. O silêncio é a melhor reação diante de acusadores. É o silêncio do salmista no Salmo 39. Existe o silêncio do excesso. Acho que a gente já falou um pouco dele.
Algumas pessoas têm o dom de falar ininterruptamente. Hoje eu preciso até terminar o culto antes do horário, né? Porque a palavra falando de silêncio, eu vou falar até passar o horário. Não dá. Mas tem pessoas que sua grande tentação é falar demais. Rolo compressor. Tem pessoas que são verdadeiros rolos compressores. Não para, é um negócio assim incrível. A palavra em excesso. E o Provérbios vai falar, em Provérbios capítulo 10, versículo 19... No muito falar, há pecado, há transgressão. Você vai falar muita bobagem. Fale menos e fale melhor. Fale menos. Cuidado, perceba, você sabe que fala muito. Samuel, não posso olhar para ninguém agora, senão vão achar que eu estou mandando um recado, né? Irmãos, você fala muito. Você fala demais. Você fala sem parar. Você fala de... Ninguém aguenta mais, meu irmão. Dá uma segurada, dá uma aliviada, porque você fala muito, aí vai muita bobagem no meio, vai muita coisa no meio. Pegue lá o que o Provérbios 17 diz, versículos 17 em diante, 18. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. A pessoa está lá parada, sem falar nada, fala, puxa, que pessoa introspectiva, que pessoa reflexiva, que pessoa tal. Agora não, a gente não para de falar. Aí, enquanto a boca estava fechada, a pessoa achava que a gente era trouxa. Agora que a gente começou a falar, ela tem certeza, né? Então, a gente tem que falar menos. Falar menos. Falar menos. É um princípio de sabedoria na Bíblia. Mais silêncio para nós. Mais silêncio para nós. Silenciar é melhor. Cuida para que as tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Já ouviu essa frase? Famosa. Todo mundo compartilha no Instagram, no Facebook. Mas ninguém faz, né? Mas ninguém faz. Então, é um silêncio. Existe um silêncio importante que Provérbios vai falar, que é o silêncio da autoexaltação. Provérbios 30, 32. Olha o que o texto diz. Se você procedeu insensatamente em te exaltares, põe a mão na tua boca. É quase um cala-boca. Cale a boca quando o assunto é ficar se exaltando. Fica contando as suas proezas, as suas maravilhas, as suas grandes performances. Meu irmão, as pessoas vão ver. Se você é de Deus, se você dá bons frutos, as pessoas vão olhar e vão falar, essa árvore é boa. Você não precisa fazer um culto a si mesmo e destacar as suas qualidades, as suas grandes proezas, porque isso cheira mal. Isso cheira mal. E fique tranquilo, as suas obras serão vistas. As suas obras serão vistas. É impossível colocar uma lâmpada à luz debaixo da mesa. Ela vai aparecer, as boas obras elas vão aparecer. Só que você destrói quando você fica se gambando dela, se gabando. Você fica se gambando delas, fede. É daí que vem essa ideia de se gambar. Você se gambando, começa a feder. Aquilo que era tão bonito, que as pessoas já tinham visto, as pessoas percebem isso em você. Puxa, eu preciso comunicar para as pessoas como eu sou maravilhoso, porque elas não estão vendo. Elas precisam perceber que eu sou nossa, eu sou alfa, eu sou um negócio tremendo. Como é que o mundo ainda não está jogando flores aos meus pés? Eu preciso dar um jeito. É claro que eu estou criando aqui uma caricatura, mas para as outras pessoas, sobre as outras pessoas, você fala bem, você honra. De você mesmo, silêncio. Ou então, até mal de você. Para que as pessoas saibam que você é mau. Como Jesus já tinha dito. Vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Então essa é uma certeza que eu tenho sobre você e que você pode ter sobre mim. Nós somos maus. Nossa, mas eu não sou tão mau assim. Não é sim, é sim. Quem falou? Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Então, se vocês sendo maus, aí a gente fica querendo sempre provar que a gente não é tão mal assim. É como se diz, meu irmão, o maior defeito de quem fala mal da gente é que essa pessoa sabe pouco. Se essa pessoa soubesse mesmo, se seus pensamentos virassem matéria, se tudo que as suas palavras já foram ditas, tudo isso virasse matéria, faltaria banco da igreja para a gente se esconder. Então, Provérbios diz, põe a mão na tua boca, quando o assunto é ficar se exaltando. Põe a mão na tua boca, para você não esquecer. Põe a mão na tua boca e silencia. Deus está vendo. As pessoas vão ver. Davi matou leão, matou urso em silêncio. Chegou o dia de matar um gigante e todo mundo vê. Amém. Amém. Existe o silêncio do segredo.
O silêncio de guardar segredo. Como é algo importante isso? Eu peguei aqui uma citação de um rabino do século II antes de Cristo, antes de Jesus. Olha o que ele disse, preste atenção, eu vou ler, a gente não tem aqui o Data Show hoje, para passar, mas preste atenção no que esse rabino vai dizer. Não repitas jamais um boato, e não serás em nada diminuído. Ouviste alguma coisa? Sê como um túmulo. Alguém que revela um segredo, perde a confiança. Se você revelou o segredo de um amigo, olha o que o texto diz, não vá mais atrás dele. Você contou o segredo de uma pessoa, o texto está dizendo, não vá mais atrás dele. Porque como um homem morre, assim morreu a amizade do teu próximo. Não o persigas, ele está longe, ele fugiu de uma armadilha. Pois a ferida pode cicatrizar, uma injúria se perdoa, mas para quem revelou o segredo não há mais esperança. Pesado, hein? Pesado. É difícil guardar segredos, mas a sabedoria, ela tem como um fruto o silêncio, diante de segredos, diante de coisas que não devem ser passadas para frente, devem morrer com você. Silêncio. Porque perceba, olha o que a gente faz. Eu conto um segredo para o Edson. Ninguém mandou sentar na frente hoje. Está sempre na segunda, sentou na primeira hoje, já virou ilustração. Eu conto um segredo para o Edson. Ele fala, Edson, tem um segredo assim, 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 guarda para você e tudo mais. Aí o Edson chega para o Álvaro, eu vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém. O Samuel matou uma pessoa. E tudo mais, sei lá, um exemplo. Olha o que o Edson está fazendo. Ele está pedindo para o Álvaro algo que ele não fez. Ele está pedindo para que o Álvaro guarde um segredo, coisa que ele não fez. Olha a hipocrisia deste momento onde nós pegamos um segredo, contamos para alguém e pedimos para essa pessoa não contar para ninguém. É assim, é difícil pensar numa hipocrisia maior, onde na hora que você está fazendo algo, está pedindo para o outro não fazer. Tipo, não tem como ser mais hipócrita assim, é o farisócrita hipocriseu, a mistura de hipócrita com fariseu juntos assim. O silêncio é sabedoria. Olha o que um dos pais da igreja disse: nunca me arrependi das coisas que deixei de contar, mas me arrependi muitas vezes pelas que contei. Depois que contou, falou, mas será que a pessoa vai guardar mesmo? Primeiro que se você tem coração, você vai pensar, puxa, que mancada, contei o que não devia contar. Primeira coisa já é mancada, já vou me entristecer comigo mesmo. Segundo será que vai parar naquela pessoa mesmo? Olha como sua vida vira um negócio infernal, porque não houve silêncio. O silêncio da sabedoria. Mas em último lugar, para nós caminharmos para encerrar, Samuel, eu estou ouvindo essa palavra, está me dando uma vontade de falar. Precisa acabar o culto logo, que eu quero, nossa, estou aqui com as palavras entaladas, vontade assim. Nós falamos do silêncio da comunhão, nós falamos do silêncio da missão, nós falamos do silêncio da sabedoria que se manifesta diante das tragédias, diante dos acusadores, diante dos excessos, diante da autoexaltação, diante dos segredos, silêncio da sabedoria. Mas o último silêncio desta manhã, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, é o silêncio da confiança. E eu vou usar um exemplo, que é o exemplo de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro para chorar uma tragédia, como os irmãos bem conhecem, quando Jerusalém foi destruído. Jeremias, que era um profeta que estava vivo, que avisou por muitos e muitos anos que aquilo iria acontecer para que o povo se arrependesse. De repente, o povo não se arrependendo, a tragédia aconteceu e Jerusalém foi destruído. O templo foi destruído. A cidade foi despedaçada por Nabucodonosor. E como consequência disso, Jeremias escreve um livro para chorar, para lamentar. E o livro é um livro muito pesado. Quando você começa a ler Lamentações de Jeremias, chega até a dizer que aqueles que comiam coisas boas agora comem fezes.
lixo. Então é um livro de tragédia, é um livro de caos, e o profeta começa ali a expressar a sua dor, mas quando ele chega no capítulo 3, ele começa a se ver cercado, mas ele começa a mudar o pensamento dele, trarei a minha memória aquilo que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele começa a construir o seu pensamento em Deus, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, e aí no versículo 27 do capítulo 3 ele diz: esperarei em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio da confiança, o silêncio que para de expressar palavras, para de expressar lamentos, para de expressar muitas vezes murmuração, e é um silêncio que não é uma passividade, é um silêncio que não é uma resignação, é um silêncio que fala muito, é um silêncio que diz: as minhas palavras não podem fazer nada, mas o meu Deus vai fazer. E por isso eu me calarei e esperarei em silêncio a salvação do Senhor. É o silêncio que sabe que Deus vem aí. É o silêncio que sabe que Deus ainda age. É o silêncio que sabe que Deus ainda há de manifestar a sua misericórdia. É o silêncio de quem sabe que Deus virá com o resgate. É o silêncio de quem sabe que Deus é um Deus ainda sentado num alto e sublime trono, soberano, que tem o controle, que tem as rédeas da história, que tem as rédeas da sua vida. Então nós abandonamos a lamentação exagerada, nós abandonamos a murmuração e declaramos: esperarei em silêncio a salvação do Senhor. É um silêncio de fé, é um silêncio de certeza, é um silêncio de convicção, é um silêncio de esperança, é um silêncio que olha para o céu e vê que Deus virá com a sua salvação para intervir na nossa história. É um silêncio, mas é um silêncio que fala tanto, é um silêncio que expressa tanto, é um silêncio que diz tanto, é um silêncio que diz: Ele virá. Ele está a caminho, Ele é o Senhor da história, Ele é soberano na minha vida, então aguardarei em silêncio a salvação do Senhor, o silêncio da confiança. Uma pessoa descreveu o murmurador como alguém vendado lançando pedras. A pessoa que nos momentos de dificuldade solta isso para tudo e para todos, a todo momento. Ela é como uma pessoa vendada lançando pedras, sem alvo, sem propósito, sem objetivo. E o convite de Jeremias para esse silêncio é o silêncio de quem confia, é o silêncio de quem crê em Deus e sabe que a sua vida não é um barquinho à deriva dos ventos, das ondas, das tempestades, mas que o seu barquinho, que é a sua vida, está navegando para um lugar. Existe um capitão nesse navio, nesse barco. Existe alguém te levando para algum lugar, e em alguns momentos são difíceis, mas Ele virá, a salvação do Senhor virá. E por isso nós podemos falar menos, nós podemos manter o silêncio. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que silêncio. Normalmente o pessoal, quando levanta da pregação, já começa a conversar: nossa, foi ruim, foi bom, não é, um burburinho. Hoje está todo mundo com medo de falar. Que coisa, né? Que importância que a Bíblia dá para a nossa boca. Ela tem tanto poder quando se abre e tanto poder quando se fecha. Ela influencia tanto quando ela se abre, ela influencia tanto quando ela se fecha. E talvez esse seja o maior desafio da vida: aprender tempo de falar e tempo de silenciar. Quando é o tempo de falar? Quando é o tempo de silenciar? Que essa palavra nos ajude um pouco a encontrar esse equilíbrio, a encontrar esse eixo. O último versículo do Salmo 19 é uma oração. Deixa eu abrir aqui, só para falar o número certo para vocês. Salmo 19, o último texto, 14.
Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, ou seja, quando não há palavras, sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Quem sabe, há muitas áreas na nossa vida que é um tempo de falar, porque a morte vai trazer um silêncio terreno, e há pessoas com quem você tem que conversar e acertar coisas, ou talvez com Deus, um relacionamento que tem que ser restaurado, que o tempo de falar é agora, que o tempo de falar é enquanto estamos aqui, porque na morte haverá silêncio. Ou talvez você tenha estado calado nos últimos tempos, calado, as pessoas podem pensar, puxa, que bom, essa pessoa fala pouco, mas esse silêncio, às vezes é um silêncio do ódio, às vezes é um silêncio da omissão, da irresponsabilidade, às vezes é um silêncio do medo, às vezes é um silêncio da vergonha, da culpa. E Deus quer abrir a sua boca, para que os seus silêncios não sejam motivados por estas coisas, mas que no medo você fale com coragem, que na culpa você fale em arrependimento, que no ódio você fale em perdão, que na irresponsabilidade você fale em posicionamento, mas que nós também possamos identificar o tempo de nos calar, de usar menos a nossa boca, e que isso venha nos tempos de comunhão. Dê voz às outras pessoas, ouça o que elas têm de te dizer, e é difícil, se esforce, sua cabeça vai viajar, você fala, não, eu vou ouvir, deixa eu me forçar a ouvir o que essa pessoa tem para dizer, eu vou dar a ela realmente a minha atenção, isso vai gerar vínculo, relacionamento. Ou talvez o silêncio que você precisa é o silêncio da missão. Talvez o que está desviando a nossa atenção diariamente, as conversas banais, as banalidades, e muitas coisas importantes da sua missão, de propósito, que você tem que realizar, estão sendo deixadas de lado, têm sido adiadas. E você e eu precisamos do silêncio da missão. Talvez é o silêncio da sabedoria. Oh Senhor, dá a nós sabedoria na tragédia dos outros. Dá a nós sabedoria diante daqueles que nos acusam. Dá a nós a sabedoria de Maria, que sabia guardar no coração aquilo que ela não compreendia bem. Dá a nós capacidade de guardar segredos, de falar menos. O silêncio da sabedoria. E que Deus também nos conceda o silêncio da confiança. Aquele silêncio que fecha os lábios, mas o coração está plenamente aberto ao Senhor. Plenamente aberto à intervenção de Deus sobre nós. Feche seus olhos. Eu não sei quais destes pontos mais ecoam o seu coração nesta manhã. Mas Senhor, nós queremos neste momento colocar diante de Ti os nossos lábios, a nossa boca. Em que Tiago disse, se nós fôssemos capazes de controlá-la, todo o resto ficaria fácil. E todo o resto não é fácil, ó Deus, porque nós nem controlamos a nossa língua também. Como é difícil, ó Deus. Como nós não sabemos falar quando temos que falar, e não sabemos calar quando temos que calar. Dá a cada um de nós, Senhor, a cura para os silêncios contaminados. Se o que nos faz calar é o ódio, é a indiferença, se o que nos faz calar é a passividade, a irresponsabilidade, a vergonha, a culpa, Senhor, cura o nosso coração nessa manhã. Cura o nosso coração para que essas realidades não nos calem e possamos falar aquilo que tem que ser falado. Se estamos sentindo ódio, se estamos sentindo culpa, vergonha, indiferença, que os nossos lábios possam se abrir coerentemente com essas realidades, para pedir perdão, para se arrepender, para se colocar na nossa posição de responsabilidade. Enfim. Senhor, que nós possamos viver conscientes que o nosso tempo de falar é curto. E aquilo que temos que falar a Ti e às pessoas, não temos muito tempo para adiarmos, para protelarmos,
para deixarmos para amanhã, porque não sabemos se o amanhã virá. E talvez o amanhã traga a realidade do silêncio da nossa voz, da nossa morte. Então que hoje seja o tempo de falar, de expressar o que tem que ser dito, falado. Que o nosso relacionamento contigo por meio da fala seja hoje. Com o nosso próximo seja hoje, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a calar também. Que nós saibamos o momento do silêncio, quando nós estivermos nos relacionando com o nosso próximo. Para que tenhamos uma comunhão verdadeira, que não seja apenas um discurso nosso, uma exposição das nossas falas, mas que seja realmente diálogo, troca, reciprocidade, que haja silêncio, que nós aprendamos a calar também, ó Deus. Que nós sejamos também, Senhor, que nós possamos nos apropriar do silêncio da missão. Quantas coisas na nossa vida estão atrasadas, quantas coisas na nossa vida estão atrasadas, Senhor, porque nós falamos demais, porque nós nos prendemos demais em conversas e em redes que não acrescentam nada e apenas nos atrasam para aquilo que realmente tem que ser feito. Dá a nós, Senhor, esse senso de missão que nos faça fechar para algumas conversas, para algumas realidades. Dá a nós, ó Deus, o silêncio da sabedoria. Ó Senhor, o silêncio da sabedoria sobre o nosso coração e a nossa mente. Diante da tragédia dos outros, ó Deus. Diante daquilo que não entendemos. Diante dos acusadores. Diante dos segredos. Dai-nos sabedoria, o silêncio da sabedoria. E por último, Senhor, ajuda-nos a calar em confiança a Ti. Que nós possamos silenciar, olhar para o céu e saber que há um Deus que é Senhor nas nossas vidas. E que diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, há um Deus assentado num alto e sublime trono, que ainda não perdeu o controle dela. E como Jeremias possamos calar e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E por fim, ó Deus, como disse o salmista, que as palavras do nosso lábio e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor. Aleluia, aleluia.